Mais um modelo da Hyundai que eu, Jorge Augusto, trago para vocês em avaliação completa aqui no canal. Aliás, modelo que já passou por aqui várias vezes. Estamos falando aí do novo Hyundai Creta. Hyundai Creta que possui 4 versões aqui no mercado brasileiro. Então a gente tem a versão de entrada que é a Comfort, depois logo acima tem essa daqui que é Limited, acima da Limited tem a Platinum. Essas 3 versões, motor 1.0 turbo. E aí tem a versão topo de linha, Ultimate, que também já passou aqui em avaliação completa no canal, e aí é do motor 2.0 aspirado. O que a gente vai mostrar agora para vocês é esta versão aqui, que no volume de vendas ela é bastante expressiva. Então vamos ver aí como é que fica o custo-benefício aqui da versão Limited. Iluminação aqui na frente na versão Limited, como é? Elemento em LED a gente tem aqui na assinatura de lanterna, que também é a luz de rodagem diurna. Já o farol baixo é do tipo projetor, e nesse mesmo projetor você tem aí a luz do alto. A luz de pisca, por sua vez, é do tipo incandescente. E o farol auxiliar, como vocês estão vendo aí, é do tipo halógeno. Detalhe, o farol baixo aqui também tem o ajuste de altura do facho, feito lá dentro, pertinho do motorista. O motor aqui do Creta Limited já é bastante conhecido. Estamos falando aí do motor da família Kappa. Esse motor é um 3 cilindros, turbo com sistema de injeção direta e duplo comando variável. Mesmo sendo um motor 1.0 litro, ele produz 120 cavalos de potência máxima e torque máximo de 17,5 kgfm, já obtidos aí a 1.500 rotações por minuto. E a gente consegue ver que é um conjunto bastante moderno. Por quê? A direção aqui, por exemplo, tem assistência elétrica, não rouba a potência mecânica do motor e ajuda a reduzir o consumo de combustível. Outro detalhe, tem o sistema Start-Stop, que faz aquela parada rápida do motor no trânsito. Por conta disso, a bateria é do tipo AGM. É muito comum o pessoal ter dúvida a respeito dessas baterias ácidas de 12 volts, que são usadas, entre outras coisas, para dar uma partida no motor e tocar todo o sistema elétrico do veículo. Existem 3 tipos diferentes de baterias. Tem aquela mais simples, que é a SLI. Essa a gente não pode usar em carros com sistema Start-Stop. Aí depois tem uma outra, acima dessa, que é a EFB. Você já começa a ver em alguns carros com o sistema Start-Stop, mas existe o sistema mais avançado, que inclusive é utilizado aqui no Creta, que é o AGM. Esse você vê não só aqui, mas também em carros de categoria premium. É a bateria que tem, digamos assim, a maior capacidade de ciclos de partida. Por isso, é importante observar o tipo da bateria, principalmente quando o seu carro tem um sistema Start-Stop. Cabe destacar que o Hyundai Creta é um veículo com tração apenas nas rodas dianteiras. Então, além do motor 1.0 TGDI, ele também conta aí com um câmbio automático de 6 marchas. E olha, o desempenho é interessante, considerando o veículo desse porte, porque o 0 a 100 acontece em 11,5 segundos e a velocidade máxima desse carro declarada é de 180 km por hora. Nada mal para um veículo que vem com motor 1.0 turbo. E o consumo, como é? A gente sabe que o motor aqui é bastante eficiente, um 3 cilindros com injeção direta, mas o câmbio é o automático convencional. Segundo os dados do Inmetro, fica assim, com etanol na cidade, 8,3 km por litro e 8,7 km por litro na estrada. Com gasolina, sobe para 11,6 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. A gente consegue ver que entre estrada e cidade, a variação é relativamente pequena. Mesmo a versão Limited sendo uma acima da básica, a gente consegue ver coisas interessantes aqui na lateral do carro. Começando por esse acabamento que ele tem aqui, que acaba sendo um material diferente, com cor diferente da pintura do carro. A gente também consegue ver aqui a coluna A do carro pintada em preto piano. Dá um visual mais legal. Outra coisa, roda em liga leve, diamantada, aro 17 polegadas, calçadas com pneus 215 e perfil 60. Aliás, um perfil muito bom para encarar aí a buraqueira brasileira. A gente também observa aqui, freio a disco nas 4 rodas. Eu estou destacando isso porque existem muitos concorrentes que têm freio a tambor na traseira. E olha só, a gente também tem suspensão totalmente independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente aqui na traseira com eixo de torção. A gente também tem aqui o sistema de chave presencial, que permite algumas coisas, como por exemplo, acessar o carro sem mesmo operar a chave. O carro está trancado, basta chegar aqui e apertar esse botão, ele abre os espelhos e aí você já tem acesso ao carro. Se você quiser fechar o carro, basta a chave estar próxima, aperta aqui, ele vai trancar e rebater os espelhos. Além disso, se você precisar abrir os vidros à distância, basta aqui apertar e segurar, que ele vai fazer aí a abertura dos vidros. Se você também precisar fechar os vidros à distância, basta apertar aqui
uma vez só ele já sobe os vidros e tranca o carro e rebate os espelhos. Na parte traseira do Creta Limited a gente pode destacar algumas coisas, começando pela iluminação. Vocês estão vendo aqui a assinatura da lanterna em LED. Outro elemento que a gente tem em LED é essa aqui, a terceira luz de freio, né? a luz central. Porém, o resto aqui é tudo incandescente, então a luz de freio, a luz de pisca e a luz de ré são processos incandescentes convencionais. A gente ainda pode destacar 4 sensores de estacionamento e mais a câmera de ré aqui nessa versão Limited do Hyundai Creta. O porta-malas tem 422 litros de capacidade, o que é muito bom considerando a categoria. E a gente consegue observar ganchinho ali na lateral para você prender sacolinhas, e desse outro lado aqui nós temos a iluminação do compartimento. Tem mais coisas aqui, como esses compartimentos aqui na lateral, que são um pouco mais baixos, ideais para você acomodar aquelas coisas que eventualmente podem ficar rolando no compartimento do porta-malas. Quando a gente levanta aqui o piso, a gente tem acesso ao step temporário e a gente vê que sobra espaço adicional para guardar outras coisas. Até mesmo quando você tem que guardar o pneu de tamanho normal aqui, existe espaço. E quando você precisa acessar este compartimento, colocando a tampa aqui nesta posição, fica bastante fácil para ter acesso para você conseguir tirar o step e até mesmo guardar o pneu. Espaço aqui no banco traseiro. O carro tem 2,61 no entre-eixos. E aí, olha só, com o banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos fechados entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés é boa, você consegue levar os pés bem à frente. Outra coisa que eu vou destacar é essa luz aqui, que apesar de não ser de leitura, está dedicada para o banco traseiro. E a gente também tem aqui a alça de segurança no teto, também com esse ganchinho para você eventualmente pendurar um cabide ou alguma outra coisa. Outros recursos que você encontra aqui atrás. O acabamento da porta, por exemplo, onde você apoia o braço, você tem aí um material suave ao toque acolchoado. Você também encontra na porta espaço para colocar uma garrafa ou lata e ainda compartimento adicional para outros objetos. Também tem um aqui bem interessante, esse daqui, que é bem prático para você, por exemplo, colocar um smartphone e aí colocar o cabo de carregamento diretamente aqui na porta USB. E por fim, saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, que ajuda a melhorar bastante a climatização, principalmente o Brasil, que é um país quente. Aqui por dentro a gente tem uma boa organização, começando aqui por esse descansa-braço, que tem aqui a parte superior suave ao toque, e mais um compartimento para guardar coisas aqui embaixo. 2 porta-latas, e à frente da alavanca do câmbio, a gente tem aqui um carregador de celular por indução, mas ele só funciona se a porta do carro estiver fechada. Você também tem aqui uma porta USB para carregamento, uma outra porta do tipo 12 volts e ainda a porta USB para integração da central multimídia. O ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona, porém ele possui 3 modos de ventilação. Você tem um modo com menos ventilação, com mais ventilação e um modo intermediário de ventilação. Assim você consegue uma boa climatização aqui no interior de acordo com a preferência. O motorista conta com alguns recursos, como por exemplo, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. Aqui na porta também tem um botãozinho que a gente pode usar para fazer o rebatimento ou a extensão aí dos espelhos laterais. Ainda na porta, onde você apoia o braço, você vê ali um material suave ao toque. E a gente tem espaço aqui para colocar lata ou garrafa e ainda algumas outras coisas adicionais. Banco do motorista tem ajuste de altura milimétrico. Outro detalhe, a abertura aqui do bocal do tanque de combustível, ajuste de altura do facho do farol, botão do programa de estabilidade eletrônico e o botão para você fazer a memorização da pressão dos pneus. A central multimídia que a gente tem aqui é relativamente básica. Quais são as funções que ela oferece? Bom, ela tem a conexão por Bluetooth, como todas as centrais, leitura da porta USB e também tem conexão Android Auto e Apple CarPlay. Mas o diferencial da central é que ela tem o Android Auto sem fio e o CarPlay sem fio. Inclusive eu já estou aqui com um dispositivo conectado. Vocês podem ver que é esse dispositivo aqui, ele não está ligado à porta USB. E aí, quando o seu celular é compatível com o carregador por indução, ele se mantém carregado enquanto faz a integração. Isso ajuda a prevenir aí a descarga da bateria. Então a gente tem essas funções principais, ela não tem GPS embarcado, mas ela tem menus bastante simples de serem utilizados. Então tem aqui um menu de ajustes geral, um atalho direto para a mídia que você está utilizando. Se for o Android Auto, ela vai diretamente para o Android Auto. Você também tem aqui um menu de telefone, que com o telefone conectado ela também vai para essa função do telefone. E por fim, todos os menus. Ou seja, é uma central que tem aí o básico,
mas acaba tendo algumas coisas de diferentes, como por exemplo, esse memo de voz. Então ele é um aplicativo que quando você está dirigindo, você quer gravar alguma coisa rapidamente, você tem esse aplicativo que acaba fazendo diferença em relação aí a outras centrais multimídias. Também tem aqui o modo Valet, para proteger a sua central com 4 números, para que outras pessoas, quando vão manobrar o carro, não fiquem mexendo aí nas suas configurações. E tem até mesmo aqui a função do Blue Link incorporado, que é um diferencial desse carro, a gente já explicou aí em outro vídeo, que é aquele recurso que você tem para, por exemplo, controlar várias funções do carro, né, diretamente pelo smartphone, como ligar o carro, desligar o carro, trancar e destrancar a porta, saber onde o carro está estacionado ou onde está o carro. Então assim, tem várias coisas interessantes aí na plataforma Blue Link. Então, apesar dos recursos não serem tão vastos aqui na central, a gente consegue ver que ela cumpre o objetivo. Antes da gente dirigir aqui o Hyundai Creta, vamos falar um pouquinho do carro. A chave presencial, a partir daqui é feita por botão. Bom, o painel desse carro, aqui na versão Limited, é bem mais simples do que aquele que a gente vê na versão Platino ou na versão Ultimate, porque aquele é basicamente um painel analógico, contagem à esquerda, velocímetro à direita, e no centro nós temos uma tela onde você tem informações aqui do computador de bordo, a gente consegue ver ali, ó, informação acumulada, após reabastecer, informação do trajeto, o último trajeto que você fez e até mesmo um cronômetro. Quando você aperta de novo o menu, aí você tem uma série de configurações que você pode fazer de assistentes aí do carro, né? Configuração de porta, luzes e coisas desse tipo. Mas o que a gente vê aqui é efetivamente um computador de bordo bastante simplificado nessa versão. E para a gente dirigir aqui, pessoal, engatando o ré, a gente vê aí a câmera de ré com linha de guia dinâmica, né? Você até tem algumas configurações onde você consegue exibir ou não as linhas de estacionamento. E você tem aqui as opções de controlar o brilho, brilho dia, brilho noite e o contraste da tela. Mas você não tem outros modos de visão. De toda forma, com a linha de guia dinâmica, você consegue ver o caminho que o carro está percorrendo, né? Então isso aí acaba sendo bastante útil, principalmente quando você tem obstáculos no redor. E aí, vocês conseguem ver aqui a tela, olha, mais o sensor de estacionamento traseiro, que acaba sendo bastante útil na hora de executar as manobras. Bom, vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, sempre para testar a suspensão, isolamento acústico e até mesmo como o carro se comporta nesses obstáculos. Primeiro teste de tachão. Suspensão se mostra consistente, nem tão dura, mas o isolamento acústico eu vou dizer para vocês, deixa aqui um pouquinho a desejar, né? A gente já viu o carro nessa categoria, por exemplo, com isolamento acústico melhor. Mas em matéria de conforto e consistência de suspensão, nada a reclamar. Agora vamos ver aqui a lombada 30 por hora. A gente sabe que não é a velocidade correta, mas a gente faz isso para ter uma ideia da resistência do conjunto. Olha, na primeira não bateu e nem raspou. Eu quase que senti aqui uma tendência de fim de curso, mas vamos ver a segunda, se essa tendência de fim de curso se repete. A gente sabe que essa aqui é um pouquinho mais difícil que a primeira, vamos lá? Pessoal, estou escutando algum barulho lá no porta-malas, deve ter alguma coisa solta ali na região do step, mas a tendência de fim de curso está um pouquinho mais clara. Vamos ver agora o piso desnivelado e a terceira lombada. Aqui o isolamento acústico está um pouco melhor do que nos tachões. Terceira lombada 30, não bate nem raspa, mas fica aquela sensação verdadeira aí do fim de curso. Vamos ver a quarta e última lombada, 30 por hora. Aqui eu já não senti aí o fim de curso. Moral da história, suspensão está bem adaptada para o Brasil, o isolamento acústico desde que o obstáculo não seja muito grande, até que acaba sendo satisfatório e o conforto é muito bom. Manobra de fim de rua, já com o carro alinhado na guia. Vamos até o ponto de referência. Virar todo o volante. Uma volta e meia praticamente do volante. Direção com assistência elétrica, o que deixa mais leve o conjunto. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, encostou, não temos sensor de estacionamento dianteiro. Vou voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança, não forçar o conjunto. Linha de guia dinâmica ajuda bastante, né? E o carro saiu aqui do centro um pouquinho deslocado para a esquerda. Considerando a categoria que ele está inserido, não é ruim. Claro, se a gente tivesse aqui, por exemplo, um sensor de estacionamento dianteiro, seria melhor. Mas não é uma versão, digamos assim, topo de linha.
considerando a proposta de versão intermediária, eu vou dizer que os recursos aqui estão muito bons. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Creta e olha só, vocês estão vendo aqui que o carro está desligado, porque aquela função lá do Start-Stop que está habilitada, botãozinho aqui do lado do câmbio, que se você não quiser utilizar, basta apertar, ele cancela e aí ele vai manter o motor em marcha lenta quando você parar o carro. Bom pessoal, primeira coisa que eu já vou destacar aqui, e aliás a gente já falou isso na hora das especificações técnicas, a boa disponibilidade de torque, né? A gente vê que o torque máximo do carro é oferecido com muito pouca rotação do motor. Então a gente está aqui, olha, andando devagarzinho, abaixo de 40 por hora, olha só, eu dou um toquinho no acelerador, sem precisar trocar de marcha, ele consegue responder muito bem. Então essa é a principal diferença que a gente tem aí num motor turboalimentado para um motor aspirado. Essa boa disponibilidade de torque que deixa o carro muito mais esperto. Já vamos conferir aqui a velocidade em função de rotação. Vou colocar aqui o câmbio para o lado para entrar no modo sequencial. Conferir que a gente está ali em sexta marcha. Vamos acertar a velocidade aqui em 100 km por hora. Olha só, a gente tem ali aproximadamente, um pouquinho menos que 2.500 giros. Vamos acelerar para 120. Você vê que ele mantém o carro em sexta, né? Ele não vai buscar a próxima marcha. Chegando aqui a 120, um pouquinho menos de 3.000 rotações. Se comparado com um carro com motor aspirado, você percebe que o giro aqui é efetivamente menor. A gente tem aqui, pessoal, dois modos de condução. O câmbio na posição drive, e quando você joga ele para o lado esquerdo, antes dele entrar no sequencial, ele entra no modo Sport. A gente consegue ver ali no painel o Szinho na parte superior. Só que eu estou achando alguma coisa estranha aqui nesse carro, especificamente dessa unidade, porque olha só, a gente alterna a alavanca drive, Sport. Vocês estão vendo que ele não está mexendo ali no comportamento do giro do motor? Geralmente quando a gente pega outros carros que tem modos de condução e você puxa do drive para o Sport, ele já reduz aí uma marcha para deixar o giro mais alto. Não está acontecendo isso aqui. Muito provavelmente pode ser um problema dessa unidade que a gente está testando. Vamos lá para o nosso teste de 0 a 100, aqui onde a gente sempre faz o teste. O carro está abastecido aí com etanol e vamos fazer uma situação real, né? Ar-condicionado ligado, mas a gente vai fazer a largadinha estolada, vamos lá. Estolando o carro e saindo. E a gente conseguiu aqui, pessoal, 10,97 com o Creta no 0 a 100 abastecido com etanol. O pessoal sempre pergunta aí no nosso canal por que o nosso teste de 0 a 100 geralmente dá um número bem diferente daquele informado aí pelas montadoras. Bom, o motivo é muito simples. A gente usa um equipamento por GPS para fazer o teste de 0 a 100. E olha só, eu tô com 100 km programados exatamente aqui no piloto automático controle de cruzeiro do Creta. Ele está marcando 100 por hora, porém a nossa câmera aqui de precisão está dizendo que o carro está a 97. Então aqui está 100 no painel e na nossa câmera está 97. Então agora eu vou acelerar um pouquinho aqui o carro, vou colocar ele aqui em 104, só para a gente ver, ó, agora na nossa câmera ele deu 100 e o carro está aproximadamente entre 103 e 104. É por isso que o nosso teste de 0 a 100 às vezes dá um número maior, porque a gente usa precisão de GPS e os painéis dos carros geralmente têm um erro. E o seguro, como é que fica? Pois bem, mais uma vez consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia do valor do seguro. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger aí o seu carro e também ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao veículo. Então se muda o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Mas considerando um perfil médio de cliente desse carro aqui, olha, a melhor simulação que a Multiclass passou para a gente foi a seguinte: preço do seguro R$4.000, com a franquia reduzida aí na casa de R$3.400. Nada mal considerando o valor que esse carro tem. E aqui conclusão que a gente chega. Bom, para isso a gente tem que ter uma ideia do preço. E em abril de 2022 o preço público sugerido de aproximadamente R$135.000. Temos que levar em consideração algumas coisas. Evidentemente que temos aqui um carro que no que diz respeito aos principais equipamentos, a gente encontra aqui. Então tem aí um ar-condicionado digital e automático, você tem um carregador de celular por indução, você tem uma central multimídia com Bluelink. Então quando a gente olha para essa categoria de veículo, só tem aí um concorrente que vai oferecer esse tipo de conectividade, que é a Chevrolet Tracker. Todos os outros não oferecem.
E aqui também temos um veículo com 5 anos de garantia, uma garantia que funciona. A maioria dos concorrentes tem 3 anos de garantia. Então a gente consegue ver uma relação de custo-benefício aqui interessante, ainda que o preço inicial desse carro seja aqui um pouquinho puxado, porque a gente vai encontrar concorrentes com um preço menor daqui do que o Hyundai Creta. Então, a minha opinião a respeito dele é que ele é um produto muito bom, principalmente para quem vai ficar bastante tempo com o carro, né? Vai ficar aí efetivamente 5 anos com o veículo, aí ele vale bastante a pena. Agora, se você está pensando naquela relação de custo-benefício, pode ser interessante às vezes ver outros concorrentes que têm aí um custo inicial menor, caso você vá trocar de carro mais rapidamente. E se você gostou aqui do Hyundai Creta na versão Limited, a que tem o maior volume de vendas, olha só, eu já dou uma dica para vocês. Procure aí as concessionárias Hyundai do Grupo Andretta. São várias unidades aqui no interior do estado de São Paulo e eu garanto para vocês que eles vão fazer aí o melhor negócio e também te dar um melhor atendimento. Não só no Hyundai Creta, mas em toda a linha Hyundai 0 km.